todos, meu nome é Josemar Santos, eu sou o líder do Núcleo Diversidade dentro do Business Agility Instituto Brasil. E hoje nós vamos passar um tempinho aqui falando um pouco de diversidade, falando o que é que a gente consegue mudar, né, nesse mundo das organizações, o que a gente consegue melhorar nesse dia a dia das empresas. Eu vou falar um pouquinho da nossa agenda de hoje. Então, nós vamos falar aqui na primeira parte quem é Business Agility Instituto Brasil e qual é o propósito do Núcleo Diversidade. O segundo tópico é a inclusão profissional de pessoas com autismo e os benefícios para as organizações, com o Marcelo Vitoriano e a Juliana, que é membro também do nosso Núcleo de Diversidade. E aí eu vou seguir com os próximos eventos do Business Agility e algumas informações importantes aí no final. Então, nesse momento, eu vou passar um vídeo sobre o que é o Business Agility Institute. Josemar, acho que você não transmitiu com o som. Não foi? Quando você for compartilhar, clica no botãozinho embaixo, que é para compartilhar o áudio também, que não está chegando o áudio. Então, só um minutinho, falha técnica, que a gente chega lá. Então, vamos lá, compartilhar. O microfone. É só no compartilhar, Tatiana? No compartilhar, embaixo tem um botãozinho para você compartilhar o áudio. É só você clicar nele. Acho que do lado esquerdo, Josemar, bem embaixo. Peraí, que não apareceu para mim. Não, eu posso compartilhar aqui, Josemar. Eu compartilho o vídeo. Aí depois eu volto para você. Pode ser? Pode ser, pode ser. Vamos lá. O Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil é uma comunidade de pessoas que buscam ajudar a criar a próxima geração de organizações. Esse é o nosso propósito. Aqui no Brasil, começamos nossa atuação realizando meetups sobre agilidade de negócio e outros temas relacionados. Nascemos oficialmente como comunidade no dia 5 de maio de 2020, quando fizemos nossa primeira reunião de kickoff e compartilhamos com todos os voluntários nosso sonho, nossa visão de futuro e nossa ideia sobre nossa organização interna em núcleos de trabalho. Os núcleos de trabalho são equipes que também têm um propósito. Os voluntários podem conhecer o que significa cada um dos núcleos na nossa intranet e podem escolher o núcleo que querem fazer parte. Agora, nós vamos contar um pouco sobre as possíveis formas de se relacionar com o Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil. Você pode ser um voluntário e atuar nos núcleos de trabalho que acabamos de compartilhar. Você pode ser um membro corporativo e ter sua empresa participando dos nossos eventos globais e regionais, de fóruns executivos, acessando nossa biblioteca de conteúdos, participando das nossas incubadoras de aprendizagem e comunicação e de várias outras iniciativas que oferecemos. Você pode ser um membro individual
e contar com várias iniciativas da nossa comunidade para desenvolver sua carreira como agente de transformação. Você pode ser um patrocinador do Instituto e ter sua marca em todos os nossos veículos de comunicação. Qualquer pessoa pode se conectar com a nossa comunidade do Brasil. Você só precisa se identificar com o nosso sonho de ajudar organizações e pessoas. Todo o resto nós vamos descobrir e superar juntos. Nossa comunidade do Brasil está de braços abertos para você, qualquer que seja o seu interesse. Para saber mais sobre o Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil, visite o nosso site. Então, esse é o nosso Business Agility Institute. Então, voltando aqui na apresentação. Então, o Business Agility, nós estamos aqui no núcleo diversidade, né? E qual é o nosso o que a gente quer, né, mudar no mundo? Por que existimos como subcomunidade? Qual que é o propósito do núcleo de diversidade? Nosso propósito é influenciar o desejo pela diversidade. Por isso que esse grupo ele se reuniu e quer cada vez mais trazer pessoas para discutir e a oportunidade, né, trazer outros grupos como negros, como mulheres, como LGBT, como pessoas com algum tipo de deficiência, para a discussão dentro das empresas. Esse é o nosso objetivo. Então, influenciar o desejo pela diversidade dentro das empresas. E hoje nós vamos falar sobre inclusão dos profissionais de pessoas com autismo. E passo a palavra agora para a Juliana, para fazer as apresentações do Marcelo. Obrigada, Josimar. Boa noite, pessoal. A gente está muito feliz desse evento que está acontecendo hoje. É um tema que eu sou completamente apaixonada, que é a inclusão de autismo no mercado de trabalho. E nessa minha jornada aí de diversidade e inclusão, eu conheci o Marcelo. O Marcelo ele é graduado em psicologia, ele é especialista em terapia comportamental, cognitiva, em saúde mental, pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Ele é mestre em psicologia da saúde pela Universidade Metodista de São Paulo. Ele tem experiência na gestão de programas de diversidade e inclusão. E há 4 anos ele faz parte do GT de Direitos Humanos nas empresas de Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Ele tem mais de 25 anos de experiência em diversas áreas, como reabilitação, capacitação, inclusão de pessoas em vulnerabilidade social. Atualmente, ele é o CIO da Specialisterne Brasil, que é uma organização social de origem dinamarquesa, presente em 21 países, que atua na formação e inclusão de pessoas com autismo de trabalho. E nessa jornada, eu conheci o Marcelo, que acabou virando um parceiro e um amigo. E quando a gente começou a discutir sobre os eventos que a gente traria para o núcleo de inclusão, ele foi a primeira pessoa que me veio à cabeça. Então, eu quero deixar para vocês aí o Marcelo, que vai falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho para os autistas, um pouquinho da Specialisterne. Depois eu também vou compartilhar um pouquinho da minha experiência. E a gente vai bater um bate-papo, a gente espera a pergunta de vocês. E tenho certeza que vai ser um tempo muito gostoso e produtivo. Obrigada. Tá ouvindo, Marcelo? Oi, Ju, pessoal. Agora sim, vocês me escutam bem? Agora sim, tá ótimo. Então tá bom. Bom, é um prazer estar aqui, é um prazer falar com todos vocês. A gente costuma falar que uma casa onde a gente fala e discute diversidade e inclusão só pode ser uma boa casa, né? Eu não tenho nenhuma dúvida a isso. Então,
Parabéns para o Instituto para trazer esse tema. É um tema estratégico para as organizações, eu não tenho dúvida disso, mas eu costumo falar que é estratégico também para o ser humano, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente fala de representatividade dentro das nossas empresas, a gente fala que a sociedade ela precisa estar representada dentro das nossas empresas, porque isso faz bem para as pessoas, faz bem para os negócios e porque é a coisa certa a fazer, né? Então, eu estou fazendo um bate-bola aqui com a Ju, a gente vai falar um pouquinho sobre sobre a minha experiência, a experiência da Juliana, que tem uma super experiência, ela pode dar aula sobre o tema já, gente, não tem problema nenhum, porque ela manda super bem. E então, comentando um pouco sobre a Especialisterne, a Especialisterne é uma organização de origem dinamarquesa. Ela foi criada em 2004 por um profissional da área de tecnologia que tem um filho com autismo, e esse profissional chama-se Torkil Son. E aí Torkil, ao observar as características do seu filho, né, quando a gente fala de autismo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, e quando a gente fala de diagnóstico, a gente sempre fala de dificuldades de comunicação e interação social. E Torkil observava essas dificuldades de interação do seu filho, de comunicação, mas Torkil também começou a observar que seu filho tinha algumas características e algumas habilidades que o deixaram muito surpreendente, né? Torkil começou a ver que o filho dele tinha uma memória absurda de boa. Torkil começou a ver que seu filho tinha um raciocínio lógico muito apurado. E aí Torkil começa a se questionar por que não aproveitar e tentar trazer as pessoas com autismo na vida adulta para o mercado de trabalho, para que elas pudessem ter oportunidades no mercado de trabalho no primeiro momento, mas também para aproveitar o potencial das pessoas com autismo, né? Então foi aí que nasce a Especialisterne. Nasce de uma situação pessoal, né? Como sempre na maioria dos projetos, e nesses 16 anos nós estamos presentes em 21 países, né? A Especialisterne ela cresceu bastante, nós participamos da inclusão profissional de mais de 10 mil pessoas com autismo no mundo, e a gente tem o privilégio de estar no Brasil desde 2004, né? 2015, desculpe. 2015 nós viemos para o Brasil por intermédio da Especialisterne da Espanha, e quando a gente fala de pessoas com autismo, e quando a gente fala de mercado de trabalho, né, a gente tem muitas empresas já com experiências muito bem-sucedidas em diversidade e inclusão, né? A gente vê empresas como JP Morgan Chase, que tem diversos pilares, a gente tem empresas como Itaú, a gente tem várias empresas com programas muito sólidos, né? Mas quando eu chegava para conversar com os diretores de RH dessas empresas, eu falo, nossa, você tem um belo programa de diversidade e inclusão, né? Mas você tem profissionais neurodiversos? Você contrata pessoas com autismo? E aí, esses diretores de RH falavam para mim, Marcelo, como assim contratar pessoas com autismo? Né? As pessoas com autismo podem trabalhar? Né? Eu falo, sim, elas podem trabalhar, elas têm o direito de trabalhar, e você está perdendo um talento por não contratar um profissional com autismo. Né? E aí, esses diretores de RH falavam, mas espera aí, Marcelo, me conta essa história. Né? Aí eu contava a história para ele. Falei, olha, muitas das pessoas que provavelmente estejam acompanhando esse nosso bate-papo, essas pessoas devem já ter vivenciado a situação do autismo em suas vidas, ou conhece alguém com autismo, ou tem um primo, ou tem alguém dentro de casa, enfim. Então, apenas para a gente refrescar aí os dados, a gente tem 1% da população mundial de pessoas com autismo. Esse número tem subido. A cada 54 pessoas que nascem, uma é diagnosticada com autismo. Então, a gente está falando aí, se a gente for pegar um dado bem conservador, no Brasil a gente fala de mais ou menos 2 milhões de pessoas com autismo. E, pasmem,
mais de 80% das pessoas com autismo que poderiam estar trabalhando estão desempregadas, né? São pessoas que, quando chegam às empresas, em função das suas dificuldades de comunicação e interação social, elas não passam os nossos processos seletivos, né? Porque quando a gente fala de processos seletivos e quando a gente abre as vagas para as diversas funções que existem dentro das nossas organizações, um dos principais critérios que a gente sempre pede nas vagas é assim: olha, Marcelo, eu quero que essa pessoa tenha excelente comunicação e que tenha um excelente contato interpessoal, né? Acabou o processo para as pessoas com autismo, porque a dificuldade das pessoas com autismo é exatamente esse, né? Então, nessas discussões com os diretores de recursos humanos, gerentes, profissionais da área de recursos humanos, eu sempre levei para essas empresas que uma diversidade que não contemple todos e todas é uma diversidade capenga, é uma diversidade seletiva. Então, a gente está falando aí de uma diversidade que está incompleta, né? Então, várias empresas passaram a olhar para essas possibilidades, e aí nós da Specialist também cientes de que boa parte das pessoas com autismo também precisavam se desenvolver um pouco, precisavam adquirir algumas habilidades sociais. Aqui na Specialist nós temos um programa de capacitação que dura 400 horas, onde nós trabalhamos aspectos de tecnologia, de desenvolvimento de habilidades bem técnicas mesmo, mas também trabalhamos fortemente a questão de desenvolvimento de habilidades sociais, né? E aí, o que acontece? Depois que essas pessoas estão preparadas, a gente vai buscar empresas parceiras que podem abrir oportunidades para as pessoas com autismo. Obviamente, só preparar as pessoas não é suficiente. A gente precisa fazer um trabalho também com as áreas de recursos humanos e com as áreas que vão receber os profissionais com autismo, né? No sentido assim, as pessoas com autismo, elas podem ter algumas dificuldades de comunicação, as pessoas com autismo são muito literais, então a gente precisa ter uma comunicação muito clara e objetiva para as pessoas com autismo. Nós também precisamos capacitar aí as empresas também, no sentido que algumas pessoas podem ter algumas características, como alguma hipersensibilidade, a pessoa pode ter, por exemplo, uma dificuldade de trabalhar em espaços muito luminosos e alguns espaços que sejam ruidosos, então algumas pessoas têm que trabalhar com fone de ouvido, outras com óculos escuros, né? Algumas pessoas com autismo podem ter algumas situações de ansiedade, então às vezes ela pode precisar de um tempo e tomar um café, né? Mas quando a pessoa é preparada e a gente prepara um ambiente de trabalho, as pessoas com autismo podem sim trabalhar. Então, nesses quase 5 anos aqui no Brasil, nós já capacitamos 160 pessoas e a gente tem 120 pessoas com autismo trabalhando em empresas bacanas como JP Morgan, como SAP, como IBM, e pessoas que estão trabalhando em diversas áreas. Então, a questão da neurodiversidade que a gente chama, né, a neurodiversidade nada mais é do que pessoas que tiveram um desenvolvimento neurológico diferente e isso fez com que elas tivessem determinadas características. Essas pessoas, elas podem contribuir com as nossas empresas e elas têm que ter oportunidade também para trabalhar. E 120 pessoas que estão trabalhando, rapazes jovens e rapazes como da minha idade também. Nós temos um rapaz que teve uma primeira experiência depois dos 50 anos de idade, porque ele não conseguia oportunidades de trabalho, e quando ele conseguia oportunidades de trabalho, ele não tinha o apoio necessário que essa pessoa necessitava. E hoje esse menino, como eu, está trabalhando dentro de uma super empresa também, na Vivo, e trazendo soluções diferenciadas, trazendo soluções que nós neurotípicos às vezes não conseguimos ver, né? Então, quando a gente fala das pessoas com autismo e que elas podem trabalhar e que elas podem trazer resultados para as nossas empresas, a Juliana depois vai contar para vocês uma experiência. Enquanto a Ju talvez fale, eu posso pegar um vídeo aqui para compartilhar com vocês. Mas as pessoas com autismo, a gente tem diversos exemplos de pessoas que têm uma performance da média para cima, que trazem soluções diferenciadas e mais do que isso,
todas as equipes que convivem com essa experiência das pessoas neurodiversas, elas dão feedback para os nossos psicólogos que fazem todo um acompanhamento, que seu time ficou mais humano, que seu time ficou mais solidário, porque eu tô vendo a dificuldade do meu colega aqui de trabalho que tem autismo, mas ele com um jeito diferente de ser, com a sua condição de ser diferente, essa pessoa traz soluções inovadoras, essas pessoas contribuem com uma cultura de diversidade e trazem muitos resultados. Apenas um exemplo rápido antes de passar a bola para a Ju. A gente teve um rapaz com uma dificuldade importante, com uma certa ansiedade, que começou a trabalhar num grande banco aqui em São Paulo. E esse menino foi fazer análise de risco, né? Começou com esse trabalho. E esse menino, bom, simplificando, ele pegou um processo que o banco demorava 4 horas para rodar um sistema, e ele, com uma solução diferente e com toda a sua dificuldade de comunicação e interação social, ele mudou esse processo de 4 horas para 15 minutos. Né? Então, ele falou: Marcelo, eu calculei quantos milhões eu trouxe de resultado para essa empresa nos próximos 5 anos. Né? E o menino, que não conseguia passar em nenhum processo seletivo, porque ele era tido como o estranho, o inadequado, uma pessoa muito esquisita. Mas, na verdade, o Iago tinha um potencial e tem um potencial, e é um menino brilhante. E assim como o Iago, a gente tem diversas experiências, impacto, e a gente fala muito do resultado para as empresas, mas é importante falar que o impacto para as pessoas, o impacto para as famílias, daquela pessoa que não conseguia nenhum tipo de oportunidade, aquela pessoa que era tida assim, não, eu nunca vou conseguir trabalhar na minha vida. E hoje essa pessoa está ganhando 3 vezes mais do que do seu pai e da sua mãe, e está construindo uma carreira, e está feliz, e melhorou sua saúde mental com o trabalho, e ver uma perspectiva de vida, e ver uma perspectiva de participar efetivamente da nossa sociedade, isso muda as nossas empresas, mas isso muda o nosso país. Isso pode mudar a forma como... E a gente não está falando de política, a gente está falando de empatia, a gente está falando de dar os apoios necessários para as pessoas que precisam, e a partir desses apoios, sim, as pessoas podem fazer e contribuir com as nossas empresas e fazer com que a gente tenha um mundo mais solidário, um mundo mais humano. Sim, é possível ter impacto social com resultado econômico. Né? Os grandes líderes hoje que não olham para suas empresas dessa forma são líderes que começam a ficar ultrapassados. Então, todo grande líder, se olhar para os líderes que hoje eu tenho dentro do JP Morgan, ele trata essa questão de uma forma estratégica, porque faz bem para os negócios e principalmente faz bem para as pessoas e para a nossa sociedade. Eu acho que eu falei demais, Juliana. Eu vou procurar o vídeo aqui se eu conseguir depois, ou se você conseguir passar por aí também, fique à vontade. Eu tô com o vídeo aqui, Marcelo. Aquele vídeo que a gente combinou antes de eu falar. Ah, ótimo. Ótimo. Depois eu consigo dar um share e aí eu passo para vocês. E nisso tudo, Marcelo, a gente está falando de oportunidades, né? Oportunidades. Sem dúvida. Para que, sem dúvida, as pessoas mostrem, né, o seu potencial, né? Share computer sound. Aqui. Acho que agora vai. Estão ouvindo com som? Ele gosta de séries de games. Se formou em ciências da computação e trabalha com programação. Ouvindo, mas não vendo, Ju. Mesmo sem se sentir confortável em olhar nos olhos, ele adora conversar. Não tá O Thiago já vendo? ganhou 2 Olimpíadas de matemática. Mas para ele, isso é um detalhe. Estejo. Vocês não estão vendo? Não, Ju, só ouvindo. Só ouvindo. Pode fazer o share, Ju, como você normalmente faz. Aí você clica onde você clicou de compartilhar o som e faz o share normal da sua tela, entendeu? Acho que aqui agora vai, Tati, ó. Olha.
Agora tá, vocês estão vendo? Vendo sim, ouvindo não. Agora eu vou soltar. Júlia. Ela é formada em... Agora, beleza? Este é o Iago. Ele gosta de séries e games. Se formou em ciências da computação e trabalha com programação e estatística de SAS. Mesmo sem se sentir confortável em olhar nos olhos, ele adora conversar. Iago já ganhou 2 Olimpíadas de Matemática, mas para ele, isso é um detalhe. Esta é Júlia. Ela é formada em cinema e pós-graduanda em direção de arte e comunicação. Acaba de iniciar um trabalho como tradutora. Júlia tem uma sensibilidade incrível e sua história de vida já inspirou o desenvolvimento de uma associação e outras iniciativas, como uma peça de teatro. Mas para ela, isso é um detalhe. Cláudia é formada em fonoaudiologia e agora está cursando análise e desenvolvimento de sistemas. Atua na área comercial da SAP. Possui enorme atenção aos detalhes e prefere ambientes silenciosos. É super pontual com seus compromissos de autodidata em programação. Mas para ela, isso é um detalhe. Já Guilherme adora ler e tem uma memória admirável. Gosta de trabalhar em equipe. Tem mestrado em engenharia metalúrgica e sua criatividade é incrível. Certa vez, ele montou um robô em apenas 3 dias. Mas para ele, isso é um detalhe. Este sou eu. Me chamo Lucas. Sou engenheiro elétrico e já participei de alguns projetos pela especialista. Hoje trabalho como QA, executando testes unitários integrados e automatizados em uma grande instituição financeira. Gosto de cultura pop. Tenho um site sobre o tema com os meus amigos da área de marketing. Não acho minha voz bonita, mas topei fazer a locução deste filme. Eu e as demais pessoas que você viu até agora somos diferentes em muitas coisas e fazemos a diferença em outras. Porém, temos pontos em comum. Poder de concentração, enorme habilidade visual, excelente memória, muita honestidade e autismo. Isso mesmo, autismo. Mas para nós, tudo isso não passa de um detalhe. E quer saber? Somos apaixonados por todos eles. Especialista, paixão pelos detalhes. Você acabou de entrar no shopping com seu filho, aí ele se joga no chão, começa a gritar, começa... Pronto, entrou outro vídeo. Desculpa, gente. Tá me ouvindo? Sim. Sim, sim, Ju. Eu sou apaixonada nesse vídeo, porque quem faz a locução do vídeo é o Lucas. E o Lucas foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato no autismo. O Lucas foi o que nós contratamos para trabalhar com a gente numa área de QA, de teste. O JP Morgan, eu trabalho no JP Morgan, sou Product Manager lá. E o JP Morgan, ele tem um trabalho de inclusão, de diversidade e inclusão muito forte, muito sério. E a gente tem um programa chamado Autism at Work. Então, a gente tem um head global, onde ele passeia pelos países, implementando o programa do Autism at Work. E aí chegou no Brasil, para o head de tecnologia Brasil, e aí eu fiquei completamente apaixonada no programa, e eles vieram com essa proposta para o meu time, né? O nosso time é um time de desenvolvimento, e nós tínhamos um grande problema, um grande déficit no nosso time, que eram os testes. Então, a gente tinha muito teste manual, a gente tinha muito teste onde a gente tinha que parar o usuário, muitas vezes, para testar, muitos testes que davam errado. Então, quando a gente movia para o ambiente de produção, como você não testou isso? Isso não foi testado? Então, era um grande déficit que a gente tinha dentro do nosso time, que é ágil. Então, pensamos, por que não criarmos um time de QA para a gente automatizar todos esses testes que a gente precisa fazer? Foi quando a gente teve a ideia de criar um time de QA para automatização dos testes. E aí foi quando eu conheci a Specialist Learning e eu conheci o Lucas. Então, no primeiro momento eu fiquei assim, mas eu nunca trabalhei com autismo, né, com autista. Como será que é isso? Mas a Specialist Learning dá todo o suporte. Então, eu lembro que quando a gente fez a entrevista, estava a Specialist Learning junto, uma psicóloga junto, e aí na entrevista eu perguntei se eu podia conversar em inglês, porque um banco americano, a gente tem muita reunião em inglês,
E eles ficaram um pouco apreensivos. A gente não conversou em inglês, mas marcamos um outro dia, porque é assim que funciona. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade com eles de que tem que ter essa conversa, esse planejamento um pouco com eles antes, né? Então, eu falei, a gente pode conversar agora? Aí a psicóloga falou, Ju, a gente pode marcar então outro dia, porque eles não vieram preparados para o inglês. Eu falei, sem problema. No dia seguinte, eles voltaram, fizeram o teste escrito de inglês, e a gente bateu um papo. No final do teste, eu perguntei, e aí, vocês acharam que foram bem? Eles falaram, não, fui péssimo. E foi o contrário. O Lucas tinha ido muito bem no teste, muito melhor que muitos estagiários que a gente entrevista. E aí o Lucas começou a trabalhar no nosso time de QA. E a gente tinha todo um suporte do time de desenvolvimento, então a gente acabou fazendo toda a documentação de todos os testes que a gente tinha que fazer. E essa característica do detalhe, isso é muito forte neles, muito forte. Então, o Lucas, quando ele viu que ele tinha que fazer toda uma documentação, ele chegou para mim com um documento em formato ABNT, extremamente detalhado. E que as pessoas que a gente mostrava lá para o Global, para fora, falavam, gente, mas quem fez esse documento? Extremamente detalhista e concentrado. E muito, muito responsável com o horário. Então, ele tinha muita preocupação se ele atrasasse alguma coisa no metrô ou no ônibus, ele tinha muita preocupação em avisar. Né? E uma outra coisa muito que para eles é muito importante é o feedback. Se o que eles estão fazendo está certo, se eles está produzindo, se é aquilo que a gente quer. Então, o que a gente fazia? Todos os dias de manhã a gente tinha daily, e na nossa daily a gente revisava tudo que eles iam fazer durante o dia, o que eles estavam com problema, mas isso tinha que ser a rotina que a gente tinha que ter com eles. Então, sempre alguém estava junto para orientar e para ajudar. Um outro ponto que o Marcelo falou do barulho, isso aconteceu. Ele veio perguntar se ele podia pôr um fone, porque atrapalhava o ruído. Sem problema, Lucas, pode pôr o fone. Então, ele ficava de fone. E uma outra coisa que aconteceu antes do Lucas entrar no nosso time, teve um trabalho com a equipe. Então, o time da especialista externa veio com a equipe de psicólogos dele e apresentou as pessoas que iriam trabalhar com a gente com autismo. Como é a personalidade, algum jeito que ele tem, como lidar. E eles têm a especialista externa pede para a gente ter um ponto focal. Quem é a pessoa que, quando ele está com um problema, ele vai conversar. Então, esse ponto focal era eu. Qualquer problema que ele tivesse, ele vinha conversar comigo. E todo problema que eu tivesse, que eu não ia saber como resolver, eu conversava com a psicóloga especialista externa, que toda semana ia conversar comigo. E aí ela sabia de tudo da vida deles. Ela sabia se estava passando por algum problema pessoal, sabia se estava indo no psicólogo, sabia de tudo. Então, isso conseguia me ajudar muito a como lidar com ele em alguma situação ali que eu ficava um pouco insegura. O Lucas ficou com a gente durante 2 anos como consultor. E aí ninguém queria largar o Lucas. Só que aí surgiu uma outra... O Lucas foi tão bom no nosso time que surgiu uma outra oportunidade para ele ir para uma outra área para ajudar nos testes de outra área. Porque no nosso time, no meu time, ele já tinha feito um ótimo trabalho, já estava pronto, era só as pessoas do time tocarem, mas nosso time precisava do trabalho dele em outro time. E aí a gente acabou efetivando o Lucas num outro time. Hoje o Lucas é totalmente... já está envolvido com a gente ali, todo mundo conhece o Lucas. O Lucas vai em happy hour, em despedida ele vai em almoço, ele é muito integrado com a gente. Ele sempre, todo dia ele leva a marmita dele. Agora eu não sei como tá, né? Porque agora todo mundo de casa, mas antes da pandemia, o Lucas tem os horários dele certo. Então, a hora do almoço, a hora de tomar o café, a hora dele subir, a hora dele descansar. E a gente subia, às vezes, na cafeteria, que é o lugar que a gente almoçava, o Lucas estava sentado na mesa com gente que não era do nosso time. Assim, a integração dele com o pessoal do JP foi tão grande que ele estava muito seguro e confortável ali com a gente.
E então, assim, ninguém queria largar o Lucas foi para o outro time, efetivamos o Lucas, e aí ele não esqueceu de mim quando ele foi efetivado, mesmo ele estando na outra área, efetivado na outra área, ele me mandou uma mensagem agradecendo e pedindo para eu agradecer o time, porque ele tinha sido contratado pelo JP Morgan. E então, assim, eu falo que quem ganhou não foi o Lucas, quem ganhou fui eu. Quem ganhou foram as pessoas que trabalharam com o Lucas, que é um menino doce, às vezes tem um jeito mais explosivo de falar, por conta do jeito dele, mas ele é um menino extremamente doce e muito preocupado com as pessoas, muito atento com as pessoas, muito honesto. Então, se a gente perguntasse alguma coisa para ele, ele ia falar a real, a verdade. E aí, quando eu fiquei sabendo que a gente ia contratar o Lucas, que ele ia virar funcionário de JP Morgan, eu falei, eu quero mais. Onde a gente pode trazer mais? Porque isso não mudou só a mim, mas mudou o time. Então, o trabalho que o Lucas fez de automatização de testes para o meu time refletiu no outro time e quiseram levar ele do meu outro time para ajudar, né? Também. Então, assim, além da exposição do trabalho dele, né, que foi muito boa, ele, né, o Lucas. E aí eu quis mostrar esse vídeo porque é ele que fala no final. E quando o especialista fez esse vídeo, eles me mostraram de surpresa. Eu quase morri, né, porque eu vi o Lucas falando e ele falando, eu trabalho numa instituição, assim. Ele é um querido. Por isso que eu quis trazer também, quando a gente começou a falar dos eventos aqui no time Núcleo de Diversidade, eu quis trazer esse tema. Porque muitas vezes é um tema que a gente não tem conhecimento, como eu não tinha. E a partir do momento que eu comecei a viver e ter a experiência, eu falei, puxa vida, isso dá muito certo. E aí, como o Marcelo falou, não é só para a empresa, não é só o seu lucro que vai aumentar, a sua receita que vai aumentar, mas é a sua pessoa que vai, é você como pessoa que vai crescer. Hoje a minha visão de uma pessoa com autismo mudou muito, muito, muito. E, então, por isso que eu sou apaixonada nesse programa e apaixonada na Especialisterne. E é isso, pessoal. É um pouquinho do meu relato. Hoje a gente tem um outro, não sei se o Marcelo sabe. Além do Brasil, a gente implantou o programa do autismo na Argentina e no México. Na Argentina, a gente tem seis autistas na Argentina. E um deles está no meu time lá da Argentina, que é um querido, o Benjamin. E assim, também totalmente integrado, se vira com tudo, sozinho, integrado com o time. No começo a gente fez todo esse trabalho, a Especialisterne lá é parceira da gente na Argentina, porque lá não pode ser consultor, sim. Lá é funcionário. Então a Especialisterne fica como um suporte para a gente nessa parte, né, psicológica e tal. Mas, assim, chega um momento que não precisa mais, porque ele está tão integrado e a inclusão aconteceu de uma forma tão bacana com o time que fica muito natural. É muito natural a forma como a gente, eles estão ali com a gente. E acontece algumas coisas com ele, a gente fala, é muito natural para a gente, porque a gente já entende. E, assim, o time muda muito, muito. A cabeça, o jeito, o seu olhar muda demais, assim, quando você tem um autista no seu time. Cuidado fica maior também, né, Ju? Oi? Cuidado fica maior também, né, do entorno, né? Da equipe, todo mundo fica mais atento também ao como falar, ao como agir. Então, isso afeta e melhora todo o grupo, né? Todo o ambiente, E quando a gente fala que tem aquela frase, né, que fala que a diversidade é a festa, né, e a inclusão é você chamar para dançar. E é justamente isso. Não adianta você ter a diversidade dentro da sua empresa, mas você não ter a inclusão, que é justamente isso. Hoje eu vejo que o Lucas no Happy Hour, eu nem chamei ele, eu nem sei como ele ficou sabendo do convite, mas ele tá lá. O Lucas tá no almoço, assim, é tão natural pra gente e para ele tá tão incluso dentro do nosso ambiente que para ele é natural, ele não se sente diferente, ele se sente parte da gente, né? Então, isso aí conta muito da forma como é conduzido, né? Como é feito a entrada
do autista dentro do time, né? Isso conta muito, né? Por isso que esse trabalho com a equipe é muito importante fazer antes de você receber o autista, né? E ele também se sente mais seguro quando ele entra, né? Mas Nós temos aqui até uma pergunta que eu também não sabia, né, da inclusão de autistas dentro das empresas, mas tem uma pergunta interessante que é: a partir de que idade é interessante começar a pensar nessa preparação para o mercado de trabalho? E aí, Marcelo, Ju, o que vocês acham? Na minha opinião, quando a gente fala de mercado de trabalho, né, com quantos anos a gente tem que começar, isso remete muito a uma discussão que acontece agora no Brasil, até de uma educação inclusiva, de uma educação onde todos estejam juntos e com todas as suas necessidades contempladas. Então, a inclusão começa já quando as crianças com autismo, né? Então, o que os pais puderem proporcionar autonomia, deixarem as crianças vivenciarem situações onde às vezes pode doer, às vezes pode ser muito difícil, mas expor os seus filhos, obviamente, com todos os cuidados possíveis, né? Então, mesmo enquanto criança, adolescentes, a gente já está preparando para o mercado de trabalho. Então, tentar proporcionar para os seus filhos a maior autonomia possível, né? Eu tenho uma amiga, a Rosana, que é mãe do Eric. E o Eric, eu posso falar porque não tem problema nenhum, o Eric até os 7 anos ele não falava, ele era não verbal. E a Rosana comenta, ela tem um vídeo falando que um dia ela pegou o Eric e a sua outra filha e pôs no avião para visitar a avó, né? E soltou os meninos com a aeromoça, com todo o recurso que tem, etc, etc. Ela falou que ela quase morre para poder possibilitar essa experiência para o seu filho. Falou, como assim? Eu sou uma megera, como que eu vou fazer? Mas ela tinha na cabeça dela que ela precisava fazer situações onde seu filho ia experimentar coisas diferentes, com todos os cuidados possíveis, volto a falar. Então, sim, a gente já precisa procurar dessa autonomia, porque, de fato, quando eles estiverem maiores, estiverem numa idade de trabalho, isso vai facilitar muito, né? Hoje o Eric está trabalhando numa super empresa bacana também, né? Sendo não verbal até os 7 anos da idade, o Eric trabalha numa empresa de comunicação e está super feliz da vida e enfim. Não sei se eu falei demais. Ju, você tem alguma dica aí? Não, até coloquei uma pergunta aqui, Marcelo, que eu acho que faz até muito sentido. A gente vê muito, quando a gente fala em inclusão do autista, né, no mercado de trabalho, a gente pensa logo também em tecnologia, né, porque é um ambiente onde você tem mais concentração, onde você pode ser um desenvolvedor, então o raciocínio lógico e o detalhe ali é muito, muito mais forte, né, essa característica. Mas eu queria ver de você quais são as outras áreas que a gente pode inserir o autista. A gente viu no vídeo que tem fonoaudióloga, que tem tradutora, porque isso também a gente pode, claro. Pessoas que têm filhos com autismo, preparar. Então, assim, você não precisa só ir para a área de tecnologia. Em qual outra área que você pode atuar, que você claro. goste e que você pode atuar nessa área? Sem dúvida. Não, tem pessoas com autismo brilhantes que têm interesse pela área de comunicação e marketing, tem pessoas com autismo que têm vocação para ser um biólogo, tem pessoas com diversas áreas. É importante lembrar que quando a gente fala de pessoas com autismo, nós falamos de pessoas que estão dentro de um espectro amplo, né? E aí nós temos pessoas com autismo que podem ter muito mais necessidade de apoio, né? E algumas pessoas com autismo podem ter ou não uma deficiência intelectual associada, depende do nível. Mas eu costumo falar que existe tecnologia social de apoios para quase todo o espectro. Obviamente, a gente sabe que tem crianças e pessoas que
tem uma severidade importante no seu diagnóstico, dificuldades extremas de comunicação, com pouca autonomia, necessitando de muitos apoios. Mas quando você dá o apoio necessário para as pessoas, elas podem trabalhar, né? Obviamente, é uma realidade diferente, mas eu conheci nos Estados Unidos um rapaz com autismo severo que era repositor de caixa, né? Acabava os chocolates da gôndola, esse menino vinha repor o chocolate e trabalhava, acho que 3 horas por dia. Ele tinha um acompanhamento específico, um job coach. Então, não dá para a gente falar, olha, é só autista leve que pode trabalhar, ou só autista moderado, né? Se você traz a tecnologia, obviamente a gente vive em realidades diferentes, mas assim, sim, se você dá o apoio necessário, se você capacita as pessoas, se você dá uma metodologia para essas pessoas, independente dos níveis, as pessoas podem trabalhar, né? E não só na área de tecnologia, tá? Em todas as áreas. Boa noite, pessoal, tudo bom? Até conectando, né, com o que o Marcelo falou com relação a apoio, a Ana mandou aqui uma pergunta para a gente, dizendo, para o profissional autista de alta performance, né, que já trabalha, já faz parte do mercado de trabalho, né, com relação ao diagnóstico, como é visto isso, né? É positivo para esse profissional? Quais são os impactos que isso pode ter para esse profissional? Eu vou deixar só a voz, tá, gente? Acho que a conexão fica melhor, né? Laís, excelente pergunta, né? A gente tem uma dificuldade ainda no Brasil de termos um diagnóstico precoce, né? Então, quando eu comentei que a gente tem 120 pessoas trabalhando que passaram por nosso programa, 50% dessas pessoas tiveram diagnóstico após os 18 anos, né? Um diagnóstico tardio, né? O que isso representa para as pessoas, né? Representa que elas viveram uma vida inteira sem se entender muito bem, sem poder identificar e nomear o que elas eram, na verdade. O que é essa dificuldade de comunicação? Por que eu não consigo olhar para os olhos da Laís quando eu estou numa entrevista? Por que eu tenho alguns movimentos? Por que eu tenho alguns rituais? Por que eu tenho alguns interesses? Então, quando as pessoas não têm o diagnóstico, isso faz com que elas tenham um sofrimento, sim, durante a sua vida, faz com que as pessoas sofram demais aí na vida acadêmica, porque sofrem muito bullying. Então, a dica que a gente sempre dá, se você tem dificuldade de comunicação e interação social, e se é uma criança com 7, com 8, com 10, não importa. Procure um profissional ou uma equipe multidisciplinar, né? Podem ter um neuropsicólogo, um psicólogo, um pedagogo, uma fono, um psiquiatra, um neurologista, enfim, para poder ter um diagnóstico. Porque ter o diagnóstico faz a diferença na vida das pessoas. Eu não posso falar pelas pessoas com autismo, eu posso falar como especialista e posso falar pelos depoimentos das pessoas com autismo, não é? As pessoas elas relatam que assim, olha, você não tem ideia o que mudou, o que fez na minha vida de diferença, não é? Então é importante sim o diagnóstico, buscar o diagnóstico, também porque as pessoas vão poder se cuidar mais, né? Então, se eu tenho diagnóstico e eu tenho uma propensão um pouco maior para ansiedade ou depressão, eu vou procurar me cuidar um pouco mais com relação a esses aspectos. Eu vou tentar fazer atividade física. Eu vou, sim, se precisar tomar medicação. Não tem nenhum problema tomar medicação, não tem nenhum problema procurar profissionais. Quando a gente fala de depressão e ansiedade, isso é um mal do século, né? Muito provavelmente pessoas que estão aqui nos escutando já passaram por situações de depressão e ansiedade e não têm autismo, né? Então, por que para as pessoas com autismo isso seria algo muito maior? Então, o que a gente costuma falar, sim, procure um diagnóstico, vai ajudar, sim, a tua vida profissional também,
né? Eu tenho um consultor, um rapaz que passou por nós, que ele teve o diagnóstico depois de 40 anos, né? Com mais de 40 anos. E ele fala, Marcelo, o fato de eu ter saído do armário, porque eu nunca me descobri, né? E um dia eu estava dentro de uma sala de aula, fazendo um curso, e a professora começou a falar sobre autismo. E aí eu fiquei assim, peraí, mas o que ela está falando combina muito com a minha vida. Não, eu não posso ser autista. Aí falava a terceira coisa. Não, mas eu tenho isso também. Aí chegou em casa e falou, mãe, eu sou autista. Não, meu filho, o que você é autista? Não, eu tenho certeza, a professora falou. Aí eles foram procurar um especialista, assim, e de fato fechou um diagnóstico. E isso fez um bem muito grande para essa pessoa, né? Para se entender, Marcelo, eu acho que você só com o áudio, porque o seu vídeo está travando. Ah, tá melhor? Agora voltou? Voltou. Me escutam? Ah, então tá bom. Mas deu para escutar a resposta, gente? Deu sim. Ah, então tá bom. E, Marcelo, até tem aqui a Laís, ela mandou aqui no chat falando, né, que ela teve o diagnóstico dela aos 31 anos e foi libertador, no sentido de elevar o meu conhecimento. Nós passamos a entender os nossos pontos. Ah, que bom, que bom, que bom, que bom esse depoimento. Fico feliz. Marcelo, eu queria só falar que tem um elemento na pergunta da Ana, que foi essa pergunta que a Laís passou para você, mas só antes de falar isso, eu queria só fazer um comentário. Primeiro, assim, maravilhoso o vídeo. E eu fiquei curiosa porque na sua foto, né, na foto que você mandou para a gente para o evento, atrás de você tem o Encontre os 5 Erros com o desenho da... Não sei se aquilo é eu não sei o nome dessa plantinha. Mas eu fiquei curiosa. E aí, quando eu vi o vídeo, eu entendi um pouco, porque o vídeo trata toda essa questão de atenção aos detalhes, né? E eu gostei profundamente dessa questão do detalhe ser o foco, sei lá, a espinha dorsal do vídeo inteiro, porque eu acho que parte do resultado que veio para as organizações e para as equipes que você falou, e a Ju também contou que ela viveu diretamente, né? Que ela vive diretamente dentro do JP Morgan, é exatamente essa questão do detalhe. Eu acho que isso é um antídoto para essas questões que você falou que a gente está vivendo de o mal do século, dessa era de ansiedade, de depressão, né? É exatamente essa incapacidade de atender, né? De estar presente para os detalhes e viver tudo dessa forma, né? Corrida e bruta que a gente vive. Então, a atenção aos detalhes tira a gente do automático, né? Do automático da vida e da ação desconectada. Então, eu acho que esse é o grande ganho que eu estou enxergando, que eu conecto com essa mensagem de vocês e que eu acho maravilhoso, porque assim, uma pessoa como a Ju que tem uma experiência dessa sai transformada, né? Então, essa atenção ao detalhe, ela todo mundo que se relaciona com a Ju é beneficiado por essa atenção ao detalhe que ela ganha no trabalho com essa pessoa que tem que traz essa experiência, né? Então, eu acho isso maravilhoso. Mas tem só um viezinho na pergunta da Ana em relação ao diagnóstico, que ela fala sobre a revelação. Como é que você vê a revelação do diagnóstico para a equipe? Quais são os impactos positivos e negativos que você tem nessa revelação? Que eu acho que tem muito a ver com o trabalho que vocês fazem da Fairnet antes com a equipe, né? Então, acho que esse é um detalhe importante. Obrigado, Cris. Obrigado pela pergunta. Antes de falar do diagnóstico, como que a gente trata isso, fala, não fala, né? Aquelas figuras que tem atrás de mim são dentes de leão, né? O dente de leão é aquela plantinha que você assopra e ela voa, né? Voa, né? Por que o dente de leão é o nosso logo, né? O dente de leão, para quem não conhece, ele pode ser considerado uma plantinha insignificante e às vezes uma erva daninha, né? Mas para quem conhece verdadeiramente o dente de leão ele tem propriedades medicinais, você pode utilizar na culinária, e aí a gente faz uma analogia às pessoas com autismo. Quando você não conhece o potencial das pessoas, você pode
excluir, você não quer contato. Mas quando você se aproxima e vê o potencial das pessoas, e quando elas podem contribuir com a nossa sociedade, que são cidadãos e que podem fazer a diferença, você se encanta como a Juliana se encanta, né? E como as pessoas que trabalham com pessoas neurodiversas se encantam. Com relação a falar do diagnóstico, quando nós começamos algum projeto com as empresas, então se eu tenho um profissional que vai iniciar, o João, né, o time inteiro dele sabe que o João é neurodiverso. Né? O João, ele é sim uma pessoa com autismo, ele tem 33 anos, mas quando a gente fala que o João tem autismo, as pessoas com autismo são muito diferentes. Né? Tem pessoas com autismo que são extremamente retraídas, com dificuldades importantes de comunicação, interação, mas você tem meninos como o Lucas que às vezes fazem piada, tiram um sarro de você, etc. Então, as pessoas são muito diferentes, né? E então é importante a gente, obviamente, isso tudo é discutido com a pessoa autista, né? A pessoa, olha, a gente vai levar esse tema até para as pessoas entenderem por que você está trabalhando de fone, por que você está com um problema de luminosidade, isso. Né? Então, a gente trata de uma forma clara e transparente. Isso também é libertador, né? É libertador. E eu costumo falar também que uma boa empresa é aquela empresa onde você pode ser o que você verdadeiramente é, né? Se você é gay, se você é lésbica, se você gosta de meninos ou de meninas, se gosta de outros, se você é mulher, se você é homem, né? Enfim, né? Se você tem a liberdade para colocar um porta-retrato se você é gay e menino, um porta-retrato com a foto do seu namorado, e você pode ser 100% o que você é a mesma coisa para as pessoas com autismo e neurodiversas, né? Sim, eu tenho autismo, sim, eu tenho 33 anos, mas não é o autismo que me define, né? Eu sou o Lucas, em primeiro lugar, né? Eu sou o Lucas, e o Lucas tem diversas características, e ter autismo é uma delas, né? Assim como qualquer outra característica. Então, a gente trabalha isso fortemente com as empresas e tem dado super certo, né? As pessoas ficam confortáveis. Eu preciso comentar um dado, né? Hoje as empresas elas buscam muito a retenção de talentos, né? Isso é uma grande questão para os RHs, né? Os profissionais que nós fizemos a inclusão, depois de um ano de trabalho, a gente tem uma taxa de retenção de mais de 93%. Né? Ou seja, 93% depois de um ano é porque as pessoas se sentiram acolhidas, respeitadas, elas estão no espaço onde elas se sentem à vontade de ser quem elas quiserem ser. Se eu tiver uma característica de me balançar às vezes, não tem nenhum problema, porque isso faz parte das minhas características. Então, a gente trata de uma forma super clara, super clara. Marcelo e Ju, eu queria fazer um comentário muito rápido. Primeiro, eu estou achando assim uma experiência incrível estar aqui ouvindo vocês e um assunto que para mim é desconhecido. Eu tenho amigos que têm filho autista e eu queria muito que eles estivessem aqui hoje ouvindo tudo isso, porque para mim está sendo muito emocionante até, sabe? Ouvir falar de autismo com essa perspectiva de vocês. E eu gostei especialmente do que o Marcelo falou agora, que eu acho que é um mal muito grande da nossa sociedade, né? Que é rotular e classificar as pessoas, né? Então, muitas vezes parece que o autista, ele é um padrão e que todo autista, ele segue a essas determinadas pré-definições que definem a pessoa como autista, né? E tudo isso que vocês estão falando, né? É uma grande busca nossa dentro do Instituto, né, de mudar esses paradigmas, né, de sair dessa perspectiva de rotular e classificar as pessoas e passar a olhar o ser humano, e passar a olhar a singularidade. O autista, como o Marcelo falou, ele é um ser humano singular, como qualquer outro ser humano, que tem suas características, seus defeitos, suas especialidades, que precisa ser visto como tal, né? Então, assim, para mim, essa experiência aqui hoje está abrindo a mente, sabe? Assim, com relação a
a forma de ver não só o autista, mas qualquer pessoa que tem algum tipo de diversidade. Diversidade em relação ao quê? Né? Diversidade é o que é o nosso olhar enxerga como padrão. Porque talvez a gente possa ainda viver num mundo em que não vai mais haver diversidade, porque não vai mais haver padrão. Né? Então, a conversa de hoje está me trazendo muitas reflexões nesse sentido. Então, eu já agradeço antecipadamente. Que legal, Tati. Uma outra coisa que eu acho que é um ponto interessante, depois que a gente realmente ocorre a inclusão, e a gente passa a conhecer, né? Então, no caso, o time todo passa a conhecer o Lucas, o jeito do Lucas, como ele é, assim como eu passo a conhecer quando a gente convive todo mundo junto ali, perto, você começa a conhecer as características de cada um ali. E teve uma situação uma vez que eles estavam ocupando a cafeteria. E o Lucas sempre subia para almoçar na cafeteria no mesmo horário. E aí, alguém do meu lado falou assim, Ju, o Lucas subiu, melhor sei lá avisar. Então, assim, as pessoas já são tão atentas, já conhecem tanto ele, que a gente sabia que a hora que ele fosse subir, ele ia encontrar a cafeteria cheia, que ele ia poder almoçar ali, ele ia ficar, ia sair da rotina dele, ele ia, o que eu vou fazer agora? Então, eu logo subi e falei, Lucas, ó, não precisa almoçar aqui, pode almoçar na sua mesa, pode almoçar em outro lugar e tal. Mas, assim, a gente se conhece tanto porque tá todo mundo no mesmo ambiente que um já percebe o outro. Então, a gente já sabe, ó, o Lucas, acho que isso aqui o Lucas não vai dar certo. Então, a gente já avisa. Então, mas não é porque é o Lucas, é porque ele é o nosso amigo de trabalho, como qualquer um que tivesse alguma outra dificuldade, se fosse avisar. Então, o ambiente se torna tão inclusivo que, como eu falei, é muito natural. Né? É muito natural a gente, a convivência, né? Que é justamente isso que a gente busca, né? E os principais, assim, eu acho que um dos principais objetivos é esse mesmo, de trazer outra visão dentro do seu trabalho. Então, assim, engraçado que quando a gente faz um stand-up meeting, a meeting chama stand-up meeting. E aí a gente entrava na sala e todo mundo sentava. E aí falava assim, mas não é stand-up? A gente tem que ficar em pé. Puxa, é verdade. Por que chama stand-up? Porque a gente tem que ficar em pé para ser uma reunião mais rápida. Porque se a gente senta, a gente vai ficar ali meia hora batendo papo e não vai passar. Então, se ele chama stand-up meeting, é que todo mundo tem que ficar em pé para ser uma reunião mais rápida de daily, né? Então, assim, é verdade. Então, assim, Lucas, é verdade, é uma stand-up meeting, todo mundo levantou e a gente fez a reunião. Então, assim, traz um outro olhar. Faz muito sentido, gente. Pra ele é óbvio, gente, esse é stand-up, você está sentando. E pra gente tá todo mundo sentado. Não, se é stand-up é porque tem algum sentido, porque tem que ser uma reunião rápida ali, né? Então, assim, traz esse olhar pra gente, que é isso que é o diferente, é isso que é o legal de trabalhar com a diversidade, é ter vários olhares e isso fazer o seu time crescer. E, de novo, não é só crescer na sua produtividade, que isso é muito visível, isso você, com métricas você consegue ter isso. Mas o principal é você crescer como ser humano, né? Como pessoa, e ver o seu time, aquele cara que é rabugento do seu time, todo molengão com o Lucas, porque o Lucas é um querido, entendeu? Então, assim, é isso que eu acho que a junção das duas coisas faz a sua empresa e o seu time crescer, né? E por isso que eu falo que eu sou suspeita. A gente tem um outro vídeo para passar, né, Marcelo? Que eu também amo de paixão. Então a gente passa depois. Eu queria só... Desculpa, Cris. Eu queria só complementar, né? Que eu acho que esse bate-papo ele faz todo sentido no momento que a gente criou realmente esse grupo de diversidade para dar voz a alguns assuntos que eles não são discutidos dentro das empresas, né? A partir do momento que a gente tem ali uma empresa fazendo a Semana da Diversidade ou o Mês da Diversidade, não, a diversidade ela tem que ser falada e a qualquer momento, tem que ser dentro do seu dia a dia para procurar melhorar e nos melhorar como pessoas, né? Então, e isso faz muito sentido, até numa pergunta que o Kleber fez aqui também, né? Que acolher a pessoa com autismo ajuda a pessoa neurotípica a ser uma pessoa melhor, mais compreensiva, mais humana. Sobre os que têm déficit intelectual,
como podemos aumentar o interesse das empresas nesses casos, né? Então, eu vejo que é o dar voz mesmo, dar voz ao assunto e fazer com que todos discutam. Vocês que estão aqui nos vendo, que são gestores, procurem discutir isso dentro das suas empresas, para que cada vez mais a gente tenha uma conversa bem mais leve sobre o assunto, não aquela conversa que é por obrigação ou uma conversa pesada. Vamos discutir mais. Era isso. Eu acho uma outra observação que eu acho bacana, assim, hoje nós estamos discutindo isso. Toda essa experiência e essa visão que eu tenho hoje com o autismo, isso eu passo para minha filha, para minha próxima geração. Então, o olhar dela, da forma que eu passo o olhar dela quando ela estiver no mercado de trabalho, vai ser totalmente diferente do que a gente está tentando hoje, né? Então, assim, hoje a gente está aqui discutindo a inclusão, a diversidade do autismo dentro das empresas, mas talvez quando a Catarina estiver no mercado de trabalho, isso vai ser tão natural para ela, porque ela já vivenciou isso através de mim, né? Através de exemplos, através das ações que a gente toma hoje. Então, no futuro, isso vai ser muito ok, muito natural para eles, né? A gente não vai precisar estar discutindo, né, como fazer a inclusão do autista. Vai ser muito natural, né? Então, eu acho que essa passagem, né, para a próxima geração é muito importante também. Ô, Ju, Oi. Rapidinho, antes do próximo vídeo, eu queria só perguntar se você sente, e como que você sente que essa experiência com o Lucas, ou com o autismo, né, e feito de forma tão preparada e tão cuidadosa e tão sistêmica, se você sente que isso impacta e de que forma isso impacta a questão da diversidade e inclusão dentro do JP Morgan como um todo. Como um todo. Impacta sim, Cris. Não só na parte do autismo, mas também com relação a negros, com relação muito, assim. Eu acho que uma empresa que tem essa cultura de diversidade e inclusão, que leva a sério e é forte, as pessoas são envolvidas com isso. Então, para a gente, dentro do JP Morgan, isso é muito natural e muito normal. Assim, a gente tem metas dentro do JP Morgan onde a gente tem que mostrar o que você está fazendo dentro de diversidade e inclusão. Então, assim, todo mundo tem ali o seu papel ali dentro. Só que é feito de uma forma tão leve que a gente é muito leve, assim, para a gente é muito comum. Então, a gente discute, a gente tem dentro do JP BRGs de negro, a gente tem o Pride de homossexuais, a gente tem o de mulheres. Só que, assim, é um grupo que são todos muito... A gente faz eventos, os grupos todos juntos. Porque para a gente faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso dia a dia ali, né? Então, quando a gente fala do programa do autismo dentro do JP Morgan, é mais um para a gente abraçar e caminhar junto. Então, eu acho que a empresa que pensa dessa forma, que tem essa cultura, só tem a ganhar, né? A gente fala, né, não tem o grupo dominante, né? Não tem aquele grupo que só pensa daquele jeito. Não, a gente tem uma diversidade de pessoas que pensam diferente e que podem fazer a diferença, né? Então, sim, assim, eu acho que foi até o contrário. Eu acho que como a gente tinha outras culturas, que o autismo para a gente foi uma coisa muito natural, assim, dentro da empresa. Esse ter a diversidade, né? Times diversos, eles trazem uma riqueza muito grande, né? Em todos os sentidos, tanto dentro das equipes quanto na vida cotidiana, né? Dentro de casa, né? Quando você aprende a ouvir mais, você aprende a conviver com as diferenças. Só que temos uma pergunta aqui com relação ao RH, né? A equipe de RH também precisa estar preparada para essa tarefa, né? De receber essas pessoas, de também ter essa consciência que a diversidade e a inclusão são importantes, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso, Ju, Marcelo, Josimar?
Acho que é com o Marcelo aí. Passo para o Marcelo essa daí. As perguntas difíceis vocês deixam para mim, né? Não, com certeza. Eu acho que as equipes de RH elas precisam se preparar para a diversidade como um todo e também para a situação das pessoas neurodiversas, né? Porque eu volto a falar, hoje se você recebe um candidato muito bom ou uma candidata muito boa e você não entende a realidade dessa pessoa e por conta desse desconhecimento você não contrata essa pessoa, você tem alguma coisa errada no seu processo, né? Então, os nossos processos de atração de pessoas e também de desenvolvimento de pessoas, elas precisam levar em consideração as características, as individualidades de cada um, né? E isso vale para as pessoas com autismo, mas também vale para as pessoas com outras condições e com outras características, né? Então, sim, os nossos RHs precisam estar preparados. Eu sempre falo que é importante a gente colocar esse preparo e ter isso de uma forma constante, isso fazer parte das nossas políticas, né, de RH. Então, a minha política de atração de pessoas, ela prevê todas essas diversidades? Se ela não prevê, vamos conversar sobre essa nossa política de atração de pessoas. Talvez ela precise ser um pouco mais azeitada, né? Nós tivemos uma empresa que nos procurou porque já tem alguns profissionais que estão há mais de 3 anos e elas querem promover esses meninos, né? Esses meninos estão performando muito e aí, olha, eu pensei na possibilidade de ele virar um coordenador, né? Só que ele não quer ser coordenador, né? Ele quer ser um bom especialista. O ser coordenador implica também essa questão de muita interação. Então, nós também estamos contribuindo para que as empresas criem políticas também de contato. Não que uma pessoa com autismo não possa ser um líder, né? Eu conheço pessoas que são líderes, mas não são todas essas que têm como objetivo principal esse fato. Então, a minha sugestão, como grandes empresas, a Laís trabalha numa super grande empresa como a IBM, que se preocupa de preparar seus times, que manualiza alguns tipos de diversidade para que isso seja claro para todo o time. E você precisa estar sempre retomando, porque a gente tem uma mudança dos times, isso precisa permear a cultura das empresas. Quando permeia a cultura das empresas, se a Juliana receber uma proposta para trabalhar na NASA, e ela vai ganhar R$100 mil por mês, a cultura está lá. O JP Morgan continua com outros Lucas, né, com outros meninos, porque já está arraigado na cultura. É estranho a gente não fazer, é estranho a gente não olhar desse jeito, né? Então, minha sugestão para as empresas e para os RHs é olhar para essa cultura. Vamos trazer isso para dentro de casa e enraigar na nossa cultura. Marcelo, isso permeia passar também por políticas públicas, pelo terceiro setor, dar oportunidades para quem está mais lá na ponta, né? Até chegar numa grande empresa ou ter essa oportunidade. Como que você vê isso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso passa pelo terceiro. Tem experiências no terceiro setor que são brilhantes, que são fantásticas. Então, as empresas, quando olham para essas experiências, também podem aprender e aprender com a diversidade também. Então, sempre está olhando. Eu conheci recentemente um projeto fantástico, um menino de uma comunidade super carente de São Paulo, que ele traz pessoas oriundas do sistema prisional e dá curso de desenvolvedores para esses caras, para as pessoas. Então, o que ele quer arrumar emprego para desenvolvedores, para programadores, de pessoas que estavam na Fundação Casa, né? Então, olha que coisa inovadora e fantástica e que as nossas empresas podem aprender e se inspirar com essas experiências, né? Concordo gênero, número e grau, Josemar. É muito legal essa sua colocação. Obrigado. Ju, você quer passar o próximo vídeo? Vou passar. Isso é lindo também.
Vocês estão vendo? Vou liberar agora. Vamos lá. Sensacional. O Ju, ele ficou meio cortado. Cortou? Mas minha sugestão é que a gente passe o link para o pessoal pode... Esse aqui você me mandou. Esse aqui não tá no... Ah, legal. Mas deu para entender. Deu para ali. O pessoal conseguiu. Então, meu problema foi comigo aqui. Ótimo. Ah, então tá bom. Esse vídeo é lindo também. A gente hoje... Vai lá, Cris. Eu ia falar que eu vi hoje, não me lembro nem onde foi, mas uma iniciativa exatamente assim, só que, desculpa, eu acho que eu vou fugir um pouquinho, mas é só para contar, porque eu achei maravilhoso, para reescrever colocações de ódio, né, nas redes sociais. Então, eu nem sei como é que funciona ainda, porque eu não tive tempo de investigar, mas é exatamente a mesma coisa que vocês fazem no vídeo, né? Que é reescrever. Então a pessoa pega uma questão de ódio, assim, eu te odeio, olha, você tem direito a ter a sua opinião. Então, tem essa né, reescreve, transforma, faz um refraseamento, né, da colocação da pessoa que vem com todo esse ódio para uma outra, né, para algo de repente convide um pouco mais ao diálogo, né? Então só quis contar, fecha parênteses e volta para o tema. A gente tem mais perguntas? Vamos ver. A gente tem uma aqui no Q&A, que é do Kleber. A gente tem tempo ainda, né? Tem uns 7 minutinhos. Ele fala, sobre os que têm déficit intelectual, como podemos aumentar o interesse da empresa nesses casos e não só no alto desempenho? O Josemar tinha dado uma sugestão que eu acho que é muito... E isso, o Josemar comentou que o importante é a gente trazer sempre informação para as empresas, né? Então, tem organizações que atuam com pessoas que têm o autismo, mas também têm uma deficiência intelectual associadas, que tem a metodologia do emprego apoiado. Existe uma Associação Nacional de Emprego Apoiado, tem um trabalho muito legal. Então, eu acho que a gente pode fomentar também com os RHs essa questão do emprego apoiado. Olha, você já ouviu falar sobre emprego apoiado? Né? Tem organizações que dão todo um suporte para que a gente possa colocar pessoas com diferentes características e também pessoas com autismo que tenham outros perfis, né? Então, com muita comunicação, levar isso para os RHs, trazer como sugestão, olha, vamos conhecer uma organização que trabalha, que já teve uma experiência. Olha, tem pessoas com autismo trabalhando na área de logística e não é alto rendimento e tem uma performance fantástica. Então, tem outras experiências. O trazer sempre experiências reais faz com que as empresas abram mais, né? Então, a minha dica é essa, né? Vamos levar os exemplos positivos, que não só dos autistas leves, mas sim pessoas com autismo também com outras características. Legal. Que a gente vai longe, né? Quando a gente começa a puxar a conversa, né? E a gente quer mesmo a transformação dentro das empresas, e as empresas estão buscando isso,
mas eu vejo que tem muitas empresas que conservadoras, né? Ela ainda, eu tenho aquela capa do mudanças, do agilidade, mas ela está muito ainda no conservadorismo de processos. Então, levar essas conversas cada dia mais, é trabalho de formiguinha mesmo, que aos poucos a fala vai aparecendo diferente. Essa é a minha forma de ver, né? Você está colocado essa pergunta aqui também. Qual é a principal dificuldade que o Marcelo vê nas empresas da contratação do autista, né? O que hoje nas empresas dificulta com que elas tenham mais autistas na empresa? O que você vê, Marcelo, nas suas andanças aí? O que é mais difícil a inclusão de autistas dentro de uma empresa? O mais difícil é você quebrar... Bom, quando a gente fala de dificuldade para qualquer diversidade, a gente tem os tais dos vieses, né? Quando eu falo pessoas com autismo, né? Para mim, o que representa uma pessoa com autismo? Eu já tenho isso pré-concebido em função do histórico de vida que eu tive, né? Eu posso ter tido um privilégio de ter pessoas com autismo que conviveram comigo, que eram fantásticas, que eram inteligentes, que eu adorava a sinceridade. Então, eu tenho, enquanto conceito de pessoas com autismo, muito positivo. Outras pessoas não, elas associam pessoas com autismo a pessoas com muitas dificuldades. A pessoa tem crise, a pessoa é agressiva. Ou seja, então, eu acho que uma primeira situação, a principal barreira é a barreira comportamental. É você levar informação para as empresas dizendo que existe uma população ampla de pessoas com autismo, com diferentes características, e que essas pessoas, a partir de apoios específicos, elas podem trabalhar. Então, eu acho que a principal dificuldade é de informação, né? E conforme você leva informação, você leva exemplos, você começa a quebrar todas essas situações e... Marcelo? Cortou um pouco, Marcelo. Enfim, né? Aí você já começa, parece repetitivo, mas a gente começa a construir uma cultura muito positiva, né? Muito humana, muito de resultado, sim, mas sobretudo humana, né? Então, informação. E também, mas é importante a gente descobrir, às vezes dentro das nossas empresas, alguns padrinhos que podem nos ajudar, né? Porque, de repente, o meu RH não está muito aí com esse tema, enfim. Mas eu sei que eu tenho um diretor da área comercial que ele tem um filho com autismo, ou ele tem um filho cego, ou ele tem um filho uma filha com uma deficiência intelectual. Então, a gente também, trazendo esses aliados para essa discussão, a gente começa a formar uma massa aí, que cria uma pressão de baixo para cima, que é muito positiva. Né? Vamos conversar com esse tema, né? Por que aqui na nossa empresa a gente não tem um cego, por exemplo? Né? O que pega aqui? Não, para ter um cego eu preciso mudar todo o meu sistema. Não, o cego carrega num pendrive todo o acesso que ele precisa e esse acesso conversa com o sistema. E por que a gente não tem cegos? Aí a gente tem que trazer isso. Isso serve para pessoas com autismo e com outras diversidades. Por que minha empresa não contrata mulheres trans ou homens trans, por exemplo? Né? Onde pega? Né? E aí vai. Né? Aí vai e a gente precisa trazer essa empatia para as nossas empresas, essas discussões, e esses grupos podem nos ajudar muito. É isso aí. Não, maravilha. A gente tem um minutinho. Acho que não dá mais tempo para perguntas, né? Que pena. Está tão bom o bate-papo. Tá muito bom o bate-papo. Assim, primeiro eu quero agradecer a todos aqui. Esse é o grupo que está discutindo semanalmente sobre diversos temas e o autismo foi um deles. Nós vamos falar por outros. Primeiro eu quero agradecer o Marcelo, agradecer a Ju para fazer esse bate-bola. Então, eu queria ver umas palavras finais aí de vocês e depois eu quero
apresentar só os próximos eventos do Business Agility e colocar os nossos acessos às redes sociais, etc. Mas aí fico com vocês para finalizarem nesse primeiro momento. Eu gostaria de agradecer muito ao Marcelo. Assim, quando eu falei o nome do Marcelo numa das reuniões de núcleo, eu falei, gente, vocês vão adorar o Marcelo, que ele é um querido, assim. E quando eu fui falar com ele, assim, ele me respondeu prontamente. Ju, quando? Me fala só quando que eu topo. E o Marcelo, acho que está de férias, né, Marcelo? Você está de férias, você está viajando com a sua família, né? Aí eu falei, mas Marcelo, tá viajando? Ele falou, não, Ju, eu dou um jeito, pode ficar tranquilo. E eu sabia, né, que o Marcelo falando aqui, trazendo toda a experiência dele, ia abrir muito a nossa mente. Como aconteceu com a gente no JP. E agradecer, né, ao meu núcleo, que eu amo, espero toda segunda-feira nossas reuniões, porque são pessoas incríveis, assim, que realmente têm essa vontade de trazer o tema de diversidade e inclusão nas empresas de uma forma muito séria, respeitosa e principalmente carinhosa, assim. A gente quer mostrar, a gente quer trazer essas experiências para o nosso núcleo de uma forma muito carinhosa, nada imposto, mas de uma forma leve para vocês. Então, eu agradeço a Tati, a Cris, Josemar, a Isis, todo mundo junto, a Evelyn, que ajudou a gente na parte da divulgação. Muito obrigada. Marcelo? Pessoal, obrigado. Foi uma delícia estar com vocês. Parabéns pela iniciativa. A gente tem que falar de diversidade todo santo dia. A diversidade é o diferencial hoje das nossas empresas e esse é um diferencial que muda a nossa sociedade. As pessoas com autismo podem sim trabalhar, elas podem fazer a diferença dentro das nossas empresas e pode a gente, sem ser piegas, ajudar a gente a construir uma sociedade mais equânime, mais justa e mais bacana de viver. A gente precisa de uma sociedade bacana para se viver, né? Então, obrigado, parabéns pela iniciativa. Já fiquei fã do grupo todo. Conte comigo a hora que vocês quiserem, tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Eu vou só apresentar aqui os próximos eventos. Deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Então, o próximo evento é amanhã, por sinal, que é nosso encontro de finalização de ciclo, né? A cada 3 meses nós apresentamos, cada núcleo apresenta o que fez no período de 3 meses e os ciclos são de 3 em 3 meses, então nós vamos apresentar amanhã para os núcleos. No dia 14/10, nós temos a Tatiana, que é a nossa líder do Business Agility Brasil, com perspectiva estratégica da agilidade de negócios. Dia 28, vivendo as perguntas com a Cris, que está aqui, falando que diferenças a agilidade demanda de mim em minha forma de pensar, me relacionar e agir. No dia 29, nós vamos ter uma palestra bem interessante, que é o mestre aí do Kinevin, o Dave Snowden. Quem puder, acompanhe, que vai ser bem interessante. No dia 10 de novembro, o Lean Inception com o Caroli. O Caroli, que é um dos... tem livros sobre o assunto, então vai falar muito sobre o mundo ágil. E no dia 8 de dezembro, o Rafael Albino vai falar sobre métricas ágeis, obtenha melhores resultados em sua equipe. Então, esses serão os próximos eventos do Business Agility, que eu vou passar o link, né? O link está aqui também, ou se quiser colocar a câmera pelo QR Code, também você vai conseguir o acesso aí dos nossos eventos. E aqui, mais informações importantes, que são a nossa intranet, o nosso Slack, onde a gente se comunica, todos os grupos, e a comunidade não só do Brasil, mas fora também. O nosso link do LinkedIn, onde a gente está sempre postando novos assuntos e o que vai acontecer dentro
do Business Agility também. E nós temos aqui o Pesquisa de Satisfação. Então, a gente queria saber aí de vocês o que vocês acharam desse evento, né, para falar sobre o autismo nas organizações. E aí, o que é que a gente pode melhorar para os próximos também. Então, eu quero agradecer novamente pela oportunidade da condução aqui, da facilitação, e agradecer ao meu grupo aí em todas as discussões. Legal. Antes de você encerrar, só duas coisinhas. Primeiro, eu queria sugerir de você copiar esse link da pesquisa no chat, porque quem puder responder agora, para a gente é bem importante, né? Para a gente ter esse feedback de vocês e melhorar aí para os próximos eventos. E uma última coisa, gente, é que eu queria também abrir o convite para quem quiser fazer parte desse núcleo de diversidade, né? Quem estiver aqui nos ouvindo, quem gostou da conversa sobre o autismo e quem tiver uma conexão intensa aí com o tema, a gente abre o convite. Nós nos reunimos todas as segundas-feiras, às 7h da noite, né? Então, fica aberto aí o convite para quem quiser se juntar a nós. Já coloquei lá no chat o link para a pesquisa. Respondam, é importante para que a gente consiga melhorar nos próximos eventos. Nós vamos falar, já falamos sobre negros no evento anterior, agora estamos falando sobre autismo, nós vamos falar sobre mulheres no mercado de trabalho, nós vamos falar sobre estagiários no mercado de trabalho, no momento que ele entra, como que a gente deve tratar essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Nós vamos falar sobre LGBT. Então, tudo isso vai engrandecer a forma como a gente vai trazer esses eventos, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer pela noite. Eu acho que foi enriquecedor, Marcelo, Juliana, pela experiência de vocês aqui. Tá bom? Obrigada. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado. E até a próxima. Obrigada, tchau. gente. Beijo, tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Marcelo. Prazer. Tchau, tchau, Josemar. Tchau, Cris.